Olá, meu amado e minha amada. Senta aí, pega a Bíblia, pega a caneta, pega o papel, que libertação acontece no processo da metanoia. Você já teve a sensação de que por mais do que você faça tudo que está ao seu alcance, você mude de lugar, faça, transforme e se movimente, parece que o passado ele sempre volta e faz com que você relembre de situações, coisas, ou viva novamente como um ciclo sem fim. Ele tenta te puxar de volta para aquilo que você quer deixar, mas você não consegue. Como se já existisse um elo entre você e situações que se repetem. Um elo invisível prendendo você a erros, traumas, pecados que já foram confessados, mas que parece que algo te prende e que você nunca deixa essas situações. Você não consegue deixar porque há uma prisão invisível, há amarras invisíveis e que você já não entende mais porque isso acontece, você já não sabe mais o que fazer. Muitas vezes o pastor ele não consegue te conduzir porque ele acredita que a libertação é só quando você aceita Cristo e pronto, acabou. Isso é um dos passos e um dos destravar para a libertação. Aceitar Cristo e viver em Cristo. Aqueles que são cristãos, que já aceitaram Cristo, já têm a salvação. Só que se você quer viver uma vida abundante, uma vida próspera em Cristo, uma vida não só próspera na questão financeira, mas a prosperidade que eu falo é na questão da vida, de você ter felicidade, de você ter plenitude, de você ter realizações em Cristo, de acordo à vontade de Cristo. E para isso, há coisas que precisam ser feitas. E essas coisas é que vai te levar à libertação completa. Porque ainda há coisas aí que você precisa renunciar, que você precisa confessar, que você precisa buscar a metanoia para que essa libertação ela venha a se consolidar e você viva uma vida plena. Mas enquanto a gente vai nessa terra aqui, a gente vai sempre precisar passar por libertação. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não te chamou para viver no deserto da culpa. Chega disso, chega. Dá mais não. Se você aceitou a Cristo, o que é que está fazendo com que você não viva aquilo que Cristo quer que você viva? Não tem mais lógica isso. Não tem. Se você aceitou a Cristo, você tem que viver uma vida plena. Existe um momento da nossa vida que até Deus diz assim, basta, não dá mais. Deus exige um basta. Um momento de cortar de forma sobrenatural o poder do pecado e da opressão que está na sua vida. Aqui a gente vai falar hoje sobre Josué 3, capítulo 3, capítulo 4. E o povo de Israel já estava exatamente neste limite, no limite do basta. Chega um momento que Deus diz, basta. Eles olhavam para o Rio Jordão e entendiam que para viver a promessa de Deus eles precisavam atravessar. Só que imagina eles olhando esse rio, o medo, a dúvida, palavras de acusação vindo sobre eles, palavras de limitação. Eles precisavam literalmente de um divisor de águas. E hoje eu profetizo o nome de Jesus com a presença do Espírito Santo, que vai te inundar agora. Em nome de Jesus, que esse vídeo vai te chegar na tua vida agora e vai ser como um divisor de águas, onde vai contribuir para você chegar na promessa, naquilo que Deus tem para você. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo.
Que você possa inundar agora a vida dessas pessoas que estão assistindo, Senhor. Que tu possa estar transformando a mente, levando a transformação da mente, a transformação, Senhor, de tudo aquilo que está aprisionando. Porque quando o Senhor transforma, o Senhor libera tudo aquilo que há de novo na nossa vida. Tudo aquilo de novo que nós precisamos ter na nossa vida. Então, limpar, levar toda estrutura maligna que um dia foi levantada pela aculturação, pelos hábitos, pelos costumes, pelas feridas, pelas rejeições, pelos ensinos errados. Em nome de Jesus. Estava tão misturado com Enoque que Deus levou. Era tão céu na terra. Você quer céu na terra? Isso que Deus vai fazer. Eu quero que você quer. Eu digo sempre que eu estou arrumando as malas. Aí às vezes eu tenho um pouquinho de gente de boba. Será que agora? Não que eu esteja pronto, mas eu quero estar pronta, amém? Eu quero estar pronta para na hora certa eu queria muito ir desse jeito assim, não bater uma parada. Será que você tem essa convicção de que você é um ser eterno, que você não tem essa vida limitada aqui pelo seu corpo físico, mas você tem uma vida eterna com Deus? Deus te deu a vida eterna. E esta vida está no Filho. Grava a palavra de Deus. Quem tem filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Então que a transformação do Senhor e o inundar do Espírito, mover do Espírito, te alcance agora em nome de Jesus. Então isso aqui será um divisor de águas para a sua alma, aquilo que sua alma precisa. Em Josué capítulo 3, versículo 10, a Bíblia vai nos mostrar que o Deus vivo, grandioso, Pai, conselheiro, fiel, estava no meio deles. E que de uma forma sobrenatural iria abrir os caminhos para que eles pudessem passar. Porque o Senhor, aquilo que Ele promete, Ele fala. O Senhor disse, e disse-lhes: passai diante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número de tribos dos filhos de Israel. E aqui já vai trazer, no capítulo 3, tem uma parte que eu achei bastante interessante, que fala assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos. É interessante que quando a gente vai passar por um Espírito Santo, uau! Veio isso aqui agora, essa revelação agora. Quando a gente vai passar por para alcançar o propósito do Senhor, a gente vai ter que santificar. A gente vai ter que renunciar, santificar, ser obediente. E o Espírito Santo me trouxe essa revelação agora. Uau! Como eu estou sentindo a presença. Ui, glória a Deus. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Para que o Senhor derrame as maravilhas, para que a gente alcance o propósito, para que a gente avance, para que a gente atravesse o Jordão, nós vamos precisar santificai-vos. E outro ponto é no versículo 7. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. E o mais interessante é que o Espírito Santo me trouxe essa questão. O saibam, para que saibam. Deus, ele é tão maravilhoso. Deus, ele é tão... Ele sabe as nossas limitações, que Ele mostra.
né? Ele às vezes mostra para que você possa crer, ele às vezes mostra, ele faz coisas sobrenaturais acontecerem para que sua fé possa ser fortalecida, para que você continue, para que você persevere, para que você creia nele. Então, as pessoas falam tanto de Deus, né? Tem pessoas que falam tão mal de Deus. Mas quando a gente começa a ler a Bíblia e a metanoia começa a acontecer, a gente consegue ver o quanto Deus ele é grandioso, maravilhoso, fiel, sabe? E eu declaro agora que você possa fazer a sua oração agora também. Pausa o vídeo e ore. Senhor, eu quero que o Senhor se revele para mim. Eu quero que o Senhor me mostre o teu amor. Eu quero ter um amor sobrenatural por ti, Jesus. Porque aqui fala, para que saibam. Por que para que saibam? Porque Deus também, ele se revela, né? E não só isso, ele sabe da nossa limitação humana. Então, Deus, ele nos ama de uma forma que ele não precisava fazer isso, mas ele se mostra, ele confirma, ele revela. Então, para que nós possamos alcançar e atravessar o Jordão, nós precisamos santificar. E assim, Deus se revelará, porque para que saibam que Ele é Deus. Porque Ele sabe das limitações que você e eu temos. E aí no versículo 10 vai dizer assim: disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, e os heteus, e os heveus, e os ferezeus, e os girgaceus, e os amorreus, e os jebuseus. Deus abriu de forma sobrenatural os caminhos para ele. E é isso que Deus queria mostrar aqui. E vai mostrar no capítulo 13 e no capítulo 4. E é interessante que o povo, eles passaram por processos, né? E nesses processos eles já tinham passado pelo Mar Vermelho, para que eles pudessem ser livres da escravidão do Egito. E a gente precisa entender também que os pés, eles são usados por Deus. Onde você pisa, a escolha que você faz, que você dá o seu passo. O passo é seu. O passo de obedecer, o passo de permanecer, o passo de continuar, o passo de crer, o passo de ir orar, o passo de santificar, se santificar. O livre-arbítrio está aí. E aqui a gente mostra também a questão dos pés, né? Quando eles colocaram os pés, o Jordão se abriu. Então, onde é que você está pisando? Quais escolhas você tem feito? Então, onde você está vai revelar o que você vai alcançar. Você está onde Deus te mandou? Ou você está onde você acha que é melhor para você? Porque isso, eu vejo muito, né? Deus tem mudado muita coisa na minha vida. E tem coisas que eu faço que é pela vontade do Senhor, que é com a vontade do Senhor. E é incrível porque as pessoas dizem, mas isso é mais certo, mas isso vai te dar certeza disso, mas isso é o melhor. Só que, gente, eu tô agoniada com o meu cabelo, pausa pra isso. Mas, gente, vocês precisam entender que é uma pessoa limitada falando com outra pessoa limitada. Você não sabe de nada. Você não sabe nem quantos dias você vai viver nessa terra para você querer parar para estudar ou parar para fazer, sei lá, coisas que passam na sua cabeça. Não é sobre o que você quer, é sobre o que Deus quer. Porque Deus, se você morrer amanhã e Deus está te pedindo para você fazer algo hoje e você não fez, porque você estava ouvindo a pessoa, o hoje, que era para você utilizar para fazer aquilo que Deus te pediu, você está utilizando para fazer aquilo que o outro acha que é melhor para você.
Então eu poderia ganhar meu galardão amanhã, porque Deus o livre, a pessoa morreria amanhã. Só que em vez de ela ganhar, né, e se sentir feliz em fazer aquilo que Deus mandou ela fazer, ela tá fazendo aquilo que o outro limitado mandou ela fazer. Porque você tem o hoje. Então se você hoje não fazer aquilo que Deus te mandou, você vai estar perdendo tempo com aquilo que não é pra fazer. E já era. Ah, mas ainda a salvação você vai ter. É toda sua. Obedeça ao Senhor. Se santifique. Busque. Renuncie. A salvação está nas suas mãos. Mas você quer só a salvação? Você que também quer o galardão. Você quer se sentir feliz e sentir a presença do Espírito Santo inundando a sua vida por fazer aquilo que Deus te pediu. As pessoas estão focadas muito nos bens materiais. Nós precisamos. E Deus vai prover. Um dia ainda vou contar meu testemunho de coisas que Deus tem feito nesses processos que eu tenho passado com Ele. Eita, que o Espírito Santo tá transformando tudo aqui. Que não é nem pra me falar já. Mas também terá vídeos que a gente vai ser conversas sinceras, né? Conversas que direcionam. Ai, glória a Deus. Santa presença. Então vamos continuar, né? Mas um dia ainda vou contar meu testemunho e coisas lindas que Deus vai fazer e tem feito, e que vai edificar a tua vida, eu creio. Então eles já tinham cruzado, já tinham passado pelo Mar Vermelho, só que o Jordão seria diferente, porque o sobrenatural de Deus, as experiências que você tem com Deus vão se renovar, vão ser diferentes. Vão ser coisas que você ainda não viveu. Será um destravar que ainda você não viveu. Cruzar o Jordão significava entrar na terra da promessa. Significava deixar para trás a mentalidade. É sobre mente. Caminhar com Cristo é sobre mente. É o que você escolhe, é o que você pensa, é o que você deixa se enraizar, porque a raiz ela está na mente. A maior batalha que nós temos é da mente. O inimigo age mais na mente. Tem pessoas que estão com doenças que foram para o corpo, mas porque tem coisa na sua mente ainda que te aprisiona, que dá legalidade para o inimigo agir. Então ou você corta a raiz, ou você continuará doente, não porque você está com a doença, mas porque sua mente está fazendo com que você fique com essa doença. Você está alimentando demônios. Eles se alimentam do que você crê. Eles se alimentam do que você deixa se enraizar dentro de você, do que você fala. Por isso que atravessar o Jordão é alcançar a promessa, mas deixar para trás a mentalidade de escravo, as palavras de murmuração e principalmente o deserto que você se colocou. E não o deserto que o Espírito Santo te levou para que você pudesse passar por processos necessários para alcançar a promessa. Existe o deserto que o Espírito Santo vai te levar e existe o deserto que você se colocou. E é hoje que você precisa entender quem colocou quem no lugar de quê e onde. Falei sobre isso também em outros vídeos, que em Cristo a sua libertação não é um remendo. É um corte definitivo. Deus quer cortar o fluxo do pecado, do vício e da opressão, que vinha correndo. Tem uma corrente na sua família e que com essa corrente vai passando de geração a geração, geração a geração. Por isso que ainda não vê no ventre, você precisa liberar sobre a vida dos seus filhos esse corte, que a partir de você não há mais questões geracionais acontecendo. Demônios geracionais, palavras geracionais, situações geracionais, ciclos geracionais. Em nome de Jesus, eu libero sobre a minha vida, sobre a tua vida agora, em nome de Jesus, o corte do Espírito Santo.
a espada que há nas mãos dos anjos do Senhor, cortando agora todo o laço, tudo aquilo que está te aprisionando. Para viver o sobrenatural, você precisa decidir cruzar o rio e deixar o passado do outro lado. Tem uma atividade que no curso a pastora fez e eu quero que você faça também, é você atravessar o Jordão. Coloque, o Espírito Santo levou a falar isso agora para vocês também. Coloca 2 cadeiras e se você estiver assistindo com alguém, coloque uma pessoa de um lado e a cadeira do outro. Para que essa pessoa, na hora que você passa, ela também interceda por você e você faça o mesmo com ela. Passe no meio do Jordão. Profetize que você está passando por meio do Jordão e libere palavras de bênção, palavras que Deus tem te revelado nas promessas dele. Libere-se isso sobre sua vida. Faça esse ato profético que o Espírito Santo vai estar te guiando, porque o que veio em minha mente agora. E se você não tem ninguém aí, bote 2 cadeiras e passe no meio dessas cadeiras. Dê o primeiro passo. E nesse primeiro passo, libere palavras proféticas. E continue dando o segundo passo. Mas no primeiro passo é importante, porque aqui fala, no capítulo 3, fala assim, no capítulo 3, versículo 15. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está na banda de Sertã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram. Então passou o povo defronte de Jericó. Amém? Então faça esse ato profético. E nessa oração, coloque sua identidade em Cristo. Comece a profetizar sua identidade em Cristo. Para que você atravesse o Jordão, você precisa mudar sua identidade. A identidade que você tem hoje, se você ainda não aceitou a Cristo, se você ainda não está vivendo aquilo que Deus quer que você viva, se você ainda não está nesse processo, você ainda não está na identidade que Cristo quer que você tenha. E durante você atravessar nesse ato profético, fale também sobre a identidade que Cristo colocou para você. De quem você é em Cristo. E se aposse dessa identidade. No final eu vou fazer uma oração e você faz esse ato profético. Fui levado ao Espírito Santo agora a fazer isso e eu creio que vai te levar a grandes coisas, em nome de Jesus. Para cruzar esse rio, você precisa deixar que algo profundo mude dentro de você. E isso é a sua identidade. Tem uma história bíblica sobre Benjamim. Alterou o seu nome. E para que alterasse o seu nome, era necessário porque ele precisava de uma nova identidade. Porque se ele continuasse fazendo, utilizando esse nome, as pessoas sempre iriam lembrar ele daquilo que ele não era mais. E ele sempre iria reviver o passado, iria sempre trazer para si aquilo que não fazia mais parte dele. Então, a sua mãe liberou uma palavra de maldição sobre ele. E o pai dele disse não vai ficar assim. Porque ela chamou ele de Benoni, que é filho da minha dor. Raquel liberou isso sobre ele logo ao nascer. De onde vem tem certos momentos que vem sobre nossa vida questões geracionais desde do ventre. O pai dele foi aquele que quebrou essa maldição e colocou o nome dele de Benjamim, que é filho da minha mão direita, filho do favor. Na Bíblia, direita, muitas vezes a direita é um lugar de honra, autoridade e poder. E quem é aquele que ressuscitou e está à direita do Pai? Jesus. O inimigo, ele quer botar uma identidade em você porque ele quer se apossar de você. Ele quer que você perca sua alma, ele quer que você fique no fogo do inferno. Ele quer. Então ele quer sempre te dar uma identidade que não faz parte. Uma identidade de maldição. E ele usa seus encarregados. Pessoas que deixam ele agir na vida delas. Pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser pessoas próximas.
conhecidos, mas não importa quem seja. Deus, ele quebra quando você decide ser guiado por ele e pegar a identidade que ele tem para você. A boca de uma mãe, ela sim é poderosa, é bênção, né? Quando fala bênção, mas ela não é decreto. Porque se você cortar isso em Cristo, não se torna um decreto. Então, as palavras que sua mãe liberou sobre sua vida, hoje é o momento que o Espírito Santo está te dando para você cortar, para você renunciar, para você dizer não, basta. Porque a palavra de uma mãe não é um decreto. Não. A palavra do Senhor é um decreto. Tem gente que diz assim, a palavra de uma mãe é decreto, quando ela fala, acontece. Fala e acontece quando você deixa a raiz das palavras da sua mãe entrar dentro de você. Então o inimigo quer colocar em você uma identidade de Benoni. Ele quer que você seja como o filho da dor. Que você fale com Cristo, que você faça com que Cristo sinta a tristeza, né, de você estar vivendo aquilo. Então ele quer que você cause a dor em Cristo, ele quer que você viva em dor. Por isso que ele quer que você seja um Benoni. Deus te chama de filho da dor, o filho do trauma. Ele quer que você seja o filho da dor, o inimigo, né? Quer que você seja o filho da dor, o filho do trauma, o filho do vitimismo, o filho chamado de vítima da dor, vítima do erro. Quando você se vitimiza, poxa, eu não tive pai. Você está colocando a identidade. Mas quando você pisa seus pés no rio de água viva, ele abre os caminhos para que você passe pelo corredor da libertação, pelo chão da libertação, a terra da libertação, a terra da promessa, a terra de Cristo. E quando você dá esse passo, Deus, ele olha você através de Jesus e diz: você não é mais o filho da dor. Você está agora diante de mim. Você está agora à minha direita. Você é livre. Você agora tem uma identidade de filho legítimo através de Cristo. Então, por que é tão importante atravessar esse Jordão, fechar o passado, ter ações que vão fazer com que você viva o novo em Cristo? Porque quando você não atravessa, quando você não fecha, quando você não corta, quando você não renuncia, quando você não busca a vontade de Deus, quando você não toma atitudes que precisam ser tomadas, o inimigo, ele sabe trabalhar muito bem com o que ficou para trás. Às vezes você revisita o passado e relembra de dores, e aquilo te angustia, e aquilo causa raiva. Quando vem pensamentos de coisas, situações que me causaram mal, todos nós passamos por isso. Todos nós, muitas vezes nós não fomos aceitos, amados por pessoas, e que às vezes a gente revisita esses momentos e que nos causa dor e raiva. Então, se você, quando vê esses pensamentos liberados pelo inimigo e você não rejeita, meu amado, minha amada, pega o papel e a Bíblia, porque a luta vai ser grande. Você precisa dizer: eu não aceito esses pensamentos. Eu amo, em nome de Jesus. Em Cristo, eu amo essa pessoa. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te peço. Espírito Santo, eu te peço agora, em nome de Jesus, que tu possa estar, Senhor, tirando toda a dor dessa pessoa, toda a angústia, Senhor. Todo pensamento, Senhor, que vem sobre pessoas que magoaram ela, que magoaram ele, Senhor, que tu possa estar agora limpando, Deus.
que possa estar inundando agora aquilo que o Senhor sente, aquilo que o Senhor tem, o teu olhar possa estar sobre nós, em nome de Jesus. Você precisa fazer essa oração, é uma oração tão simples, mas que em Cristo tem um poder grandioso de te transformar de dentro para fora, como diz a música, de dentro para fora, de dentro para fora, transforme o meu ser. Ai, Espírito Santo, é lindo. Glória a Deus. Uau, bota essa música aí, dá uma pausa no vídeo, bota essa música. Dá uma pausa e volta, viu? Louva a Deus, né? Ouve a música, louva a Deus e volta. Pra continuar a metanoia aqui. A metanoia tem que ser completa, porque se cortar no meio, o negócio não continua, não. Então, quando vem esses pensamentos, tanta gente já me magoou. E eu ainda oro todos os dias ao Senhor para que eu possa conseguir cada dia mais não lembrar dessas situações e olhar com o olhar de Cristo. Eu falo todos os dias, Senhor, eu quero, Senhor, ter o sentimento que o Senhor tem, ter o olhar que o Senhor tem, me dá o olhar que o Senhor tem para as pessoas. Se babalece, mananai. Gente, como eu tô sentindo a presença do Espírito Santo. Tô sentindo a vontade de línguas. Olha, se babalece, mananai. Santo Espírito de Deus, tem pra falar aqui, Senhor, libera dessas pessoas, Deus, em nome de Jesus. Tu és livre aqui, Senhor. E você, não sei se você sabe, mas um dos nomes dado ao inimigo é Beelzebub. Esse nome veio do termo original, né? É Baal-Zebub. Baal-Zebub, que significa o rei das moscas. São bichinhos que são criados. Tem as larvas, né? As larvas que se tornam moscas. E olha o Espírito Santo trazendo essa revelação. E quando tem algo sujo, algo que tem... E algo sujo não é de um dia, 2 dias. Esses bichinhos começam... Por isso que você, às vezes, acaba ficando até cego, espiritualmente. Porque você deixa coisas ocultas, escondidas, e aquilo tá lá. Passa tempos... Acho que começa com 1 semana, mais ou menos, ou até 5 dias, né? 4 dias, já começa a aparecer as larvas. E o inimigo, ele começa a se alimentar disso. Não é do pensamento que vem agora e pronto. Não, é do pensamento que vem agora e você vai alimentando. Você vai deixando se enraizar dia após dia. E quando você vê, já tem as larvas, depois vem as moscas e ficam se alimentando de coisas que precisavam jogar fora, porque não fazia mais parte da comida, não fazia mais parte daquilo que você precisa se alimentar, não faz mais parte daquilo que precisa estar na sua casa. O lixo a gente joga na lixeira, a gente joga no lixão, é onde precisa ser aterrado e feito o processo para não contaminar nem o solo e a terra, né? Tem esse processo no lixão, que era para ser feito, muitas vezes não faz, mas é sobre o passado. É sobre aquilo que você tem alimentado na sua mente e deixado bichinhos se alimentarem dentro de você. Então pensa comigo, as moscas, elas pousam em lugares limpos, curados? Não. Ela pode até pousar e sair, porque não vai achar o que tem ali. Muitas vezes elas pousam, né? Pousa aqui, pousa ali, mas ela vai se alimentar daquilo que está em decomposição, é aquilo que já está ficando estragado. E aí vem uma mosca, vem 2, vem 3, começa a vir muitas outras. Por isso que o inimigo, a palavra fala, né, sobre o inimigo, que quando ele passa por locais limpos, e eles ficam e trazem mais, porque ele vai se alimentando daquilo que você está deixando como brecha. Então, ele fica e traz. Ele não vem sozinho. Então, a mosca, quando ela vê uma coisa estragada, ela se alimenta e traz mais. Vai se alimentar de feridas abertas. Na questão do inimigo, ele se alimenta de feridas abertas.
Então você precisa cicatrizar essas feridas. Aquela mágoa que você não perdoa, a culpa de um erro antigo que você teve, né, que você fez. Então tem erros que você diz, poxa, errei, e você fica remoendo e alimentando isso. Trauma que você esconde, que você não quer confessar. Isso são feridas abertas na alma. Enquanto a ferida estiver aberta, as moscas espirituais da opressão, da depressão, da acusação, da falta de perdão, terão autorização para pousar, ficar e chamar mais moscas ainda. A autorização é sua, você está dando autorização. Você precisa limpar, você precisa começar o processo de libertação. O sangue de Jesus, ele precisa passar por você. Se imagine agora o sangue de Jesus correndo sobre sua cabeça até as pontas dos pés. E limpando, lembre das feridas e imagine que esse sangue está passando por essas feridas e limpando. Cicatrizes estão sendo feitas. Tudo que estava aberto está sendo costurado. É o sangue de Cristo que vai te libertar. Quando a ferida cicatriza, o rei das moscas, eles não acham mais alimento. Não achando mais alimento, ele sai, vai embora. Você vai estar fazendo com que ele perca o direito legal sobre sua mente. E, consequentemente, o passado acaba ali. É sobre a libertação, gente. Vai ser sobre as suas escolhas. Quando o povo ele atravessa o Jordão, no capítulo 4, vai falar sobre isso. Deus vai dar uma ordem. Deus é muito específico. Deus vai dar uma ordem específica. Vai dizer assim: tire 12 pedras do meio do rio, do lugar exato onde os sacerdotes pisaram, e carreguem essas pedras para os acampamentos, ergam ali um memorial. E aí Deus vai explicar o motivo. No futuro, quando os filhos de vocês perguntarem o que significam essas pedras, vocês dirão que as águas do Jordão foram cortadas. Essas pedras serão um memorial eterno. O memorial é seu testemunho. Deus vai usar o seu testemunho, o que ele fez na tua vida. Mas para que ele use isso, você precisa dar legalidade também para que Deus possa agir. Você precisa obedecer ao que ele tem mandado você fazer. Para que você tenha esse memorial de que você obedeceu ao Senhor e de que coisas maiores e melhores ele fez sobre a tua vida. E que você vai levar geração após geração. Porque o memorial vai fixar em sua mente que o deserto acabou. O memorial traz à memória a fidelidade de Deus. Os seus feitos, quando dias difíceis retornarem. Porque nossa vida são ciclos, né? Vai ter dias bons, vai ter dias ruins, vai ter dias extraordinários, vai ter dias mais ou menos, e vai ter dias ruins. E o seu testemunho vai blindar os seus filhos e a posterioridade, gerando um legado de liberdade. Muitas vezes você vai ter que pegar lutas também que seus pais não pegaram, para que seus filhos não vivam o que você viveu, o que você vive. Você vai ter que cortar isso. E como é que corta isso? Obedecendo a Deus. Então aquilo que seus pais não fez obedecendo a Deus, você vai fazer. Escreve isso aí no caderno. E um dia eu vou contar sobre isso também. E eu sinto que Deus está falando isso também para alguém que está ouvindo isso aí. Você precisa obedecer a Deus. Obedeça sem medo. Caminhe e siga naquilo que Ele tem te revelado. E quebre hoje o ciclo de desobediência a Deus. De incredulidade. Porque muitas vezes você não obedece a Deus porque você tem a incredulidade dentro de você. E você acha que Ele vai fazer coisas melhores do que você faria. E você não vai fazer coisas melhores do que Deus faria. Você não vai, você é muito limitado, você tá vendo agora. Eu tô pegando esse papel aqui, eu tô vendo isso aqui agora. Se alguém dissesse, vai chegar uma caneta pra tu na porta agora, como eu não tô ouvindo, eu não vou acreditar. Mas Deus sabe se vai chegar ou não. Então, as pedras que estavam afogadas no rio, esquecidas, no rio do sofrimento, no rio da angústia, no limbo da angústia. Sabe aqueles rios cheios de limbo, de plantas, daquelas plantas por cima? Esse é o rio de pessoas que não obedeceram a Deus.
e não atravessaram o Rio Jordão. Mas retornei aqui, falei, no final não pegou. Mas eu vou deixar na descrição, porque eu quero fazer a oração e eu preciso fazer logo para que você consiga receber essa oração. Mas eu vou deixar o restante, né, do que eu vou ministrar, do que eu ministrei, né, e não gravou, eu vou colocar na descrição. Leia em voz alta, decrete sobre sua vida. E eu vou escrevendo e o Espírito Santo também vai me guiando a escrever também, certo? Mas eu quero que você receba essa oração em nome de Jesus. Então, antes de finalizar o vídeo, eu quero que você receba essa oração. Espírito Santo, em nome de Jesus, que seja feita a tua vontade agora, Pai. Eu fiz o vídeo em nome de Jesus, mas eu fiz o vídeo, Senhor, e não foi. Mas eu creio que tua vontade vai prevalecer agora aqui, Senhor. Que aquilo que eu ministrei, que tu possa se revelar na descrição e que as pessoas possam liberar sobre a vida delas, com a boca delas, em nome de Jesus. Eu sei que tudo por um propósito, Pai. Mas agora eu oro, Senhor, para que tu possa, Senhor, se revelar para essas pessoas, para que tu possa, Espírito Santo, agora estar ministrando na vida dessas pessoas, Deus. Tira toda dor no coração, toda dor na mente, Senhor, toda angústia, Senhor, todo turbilhão de pensamentos na mente, Jesus. Que tudo aquilo, Senhor, que os espíritos malignos estão se alimentando possa ser tirado agora sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Eu declaro agora, em nome de Jesus, se há algum espírito maligno sobre tua vida, fazendo com que você tenha pensamentos, fazendo com que sua vida fique aprisionada, eu declaro agora, em nome de Jesus, com a autoridade que há no nome de Jesus, sai da vida dessa pessoa agora. Sai dela agora. Sai dele agora, em nome de Jesus. Você não tem mais poder e autoridade sobre a vida dessa pessoa. Sai agora, em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor estejam aí agora, ministrando e fazendo o que é necessário ser feito. Amarrando tudo aquilo que precisa ser amarrado. Todo espírito maligno é amarrado agora e tirado agora da vida dessa pessoa. Que você saia agora da vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja ministrando agora e que os anjos do Senhor estejam fazendo o que é necessário ser feito para libertar a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, liberdade completa, libertação completa sobre a tua vida. Que o sangue de Jesus esteja derramado sobre a sua cabeça agora. A ponta do fio do seu cabelo até a ponta do dedo dos pés, das plantas dos pés, possa estar sendo inundados. E disse os filhos de Israel, quando no futuro os vossos filhos perguntarem a seus pais, que significam estas pedras? Farei sobre os vossos filhos saberem. Israel passou em Jordão, em seco esse Jordão, porque o Senhor, verso 23, importante 24, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, 2 divisores, está vendo? Ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. O objetivo final é o temor ao Senhor, que não é ter medo de Deus. Temer a Deus é reverência ao Deus que é santo. Por isso, santificai-vos. Amém? Presta atenção. Quem vai ver essas pedras no leito do Jordão? Ninguém. Esse é o meu altar. O altar interior, o altar que eu construo, erigido para o Deus vivo. Amém? 12, significando que é 12. Deus governa completamente em cada área da minha vida. Aí você vai ver isso. Olha comigo. São 7 principados, cada um com sua forma de detonar com a vida da gente. Mas 12 áreas de governo, cada um com a sua forma de restaurar a nossa vida. Quer ver? Onde é que estão os 12? Porque cada um de uma tribo. Deus é perfeito. Presta atenção. Quem é o primeiro filho de Jacó, de Israel? Qual é o nome dele, quem sabe? Rubem. Sabe o que significa Rubem? Rubem. Reuven, em hebraico. Eis aí um filho. Aleluia. A primeira coisa que Deus faz quando você recebe Jesus é restaurar a sua identidade. Deus está dizendo, você é meu filho,
Eu hoje te gerei. Você é meu filho. Você é regenerado. Você não é qualquer coisa, não. É meu filho. Isso não vai fazer do seu filho crente. Aí tem lá o outro, não tem um. Ele mora no Rio agora. Vai morar para onde? Irmãos, a escola está a 5 minutos de lá. A igreja é colada na escola. Irmãos, a vontade de Deus é boa. Preste atenção, botou um menino de 5 anos na escolinha de futebol. Escola bem potente, e de lá pode ir para um astro do futebol. Faz uma chamada de mim, mostra a camisa. Mostra a camisa. E o Espírito Santo, não. Aí mudei, deixei lá, conversando com o pai, saí, comecei a orar. Chama minha mãe aí. O que foi, minha mãe? Bota a Deise e vem para cá, sai de perto do Felipe, fecha a porta do quarto que eu vou falar. Tira o menino dessa escola. Ele não pode fazer essa escola. Vai acontecer isso. Então Deus, aí eu fico arrasado. Tu gosta quando eu falo só coisa boa? Já tirou, nunca foi para a segunda aula. Estão me entendendo? Nossos filhos, eu não sou nada não. Eu não sou nada, eu vou para 7 palmos de terra na estante. Mas nossos filhos precisam ver Deus em nós. Somos nós. Graças a Deus, meu netinho de 5 anos está ali com esse negócio. Imagina um lugar competitivo, depois meu filho ficou sabendo um monte de coisa. Eu estava estéril e dizia, Deus, eu não quero filho do mundo. Eu nem evangélica era, eu li a Bíblia. Eu só quero filho teu. Se não for filho teu, mantém o meu ventre estéril. E um dia Deus abriu a mão e disse, estou mandando filhos, são meus. Amém? Quando eu converti, teus filhos são meus filhos. E aí eu caí e chorei e digo a eles, eu não te pedi filho. Quando eu vejo no medo de se desviar dos caminhos do Senhor, digo, olha, eu não te pedi filho para o mundo, eu te pedi filho teu. Então resolve estar você. A gente pode falar assim com Deus? Olha, eu pedi filho a ele. Eu pedi filho dele. Estão me entendendo? Passa Deus para os seus filhos. Amém? Dos milagres de Deus, do poder de Deus, é testemunho de Deus para a família, para os filhos. Amém? 12 pedras no Jordão, um altar interior, onde Deus testemunha a nosso respeito. Diga, no altar interior, sou eu e Deus. Só dois, ninguém vê. Esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Deus olhando no altar interior. Será que ele está governando? Ou será que ele só governa em algumas áreas e não nas 12? Um altar invisível e um visível. Amém? Rumo às Campinas de Jericó, uma fortaleza. Agora vamos à Campina de Jericó. Subir do Jordão e descer. O descer antecede o subir. Tem que descer para depois subir. Acampar em Gilgal, que você vai ver na próxima semana. Capítulo 4, né? Capítulo 5, tá bom? Na outra semana. Pode ser, tem 2 semanas para estudar, porque a outra eu não vou falar sobre Josué. Acampamento em Gilgal. Gilgal significa círculo, aliança. Gilgal, lugar onde se levantou o memorial com as pedras do testemunho. Amém? Experiência, Jordão é o foco no arrependimento. Amém? Não haverá altar se não houver o divisor de águas. O ponto da mudança. Amém? Tem que mudar, senão não tem altar. Atravessar o Jordão e tomar a nossa cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a cada dia a sua cruz e siga-me. Vou falar isso, vai ser muito comum isso. Quando mudamos, o sobrenatural nos acompanha e ali um altar é construído. Então, é um batismo de arrependimento. Pois Yahvé, verso 23, vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasse, assim como o Senhor, vosso Deus, havia feito com o mar vermelho, quando secou diante de nós, até que o atravessassemos, para que saiam todos os povos da terra. Quão poderosa é a mão de Yahvé, vosso Deus, para que temais.
ao Senhor vosso Deus para sempre. Eu quero